Olá, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um podcast X do assunto. Aqui a gente vai direto ao X da questão, ao X do causo. Aqui se discute o causo e o problema de cada um. Porque é horrível não discutir o assunto direito. Então aqui a gente discute desse jeito. A gente vai direto ali no que você precisa saber. Sendo assim, é bom estar com vocês novamente. O nosso podcast X do Assunto tem alegria em gravar mais um episódio e levar para vocês o que a gente tem de melhor, os melhores convidados, as melhores pautas, os melhores temas, os melhores assuntos. Então, no nosso canal Voxcast, você encontra sempre o que há de melhor. Se inscreva no canal, curta nossos vídeos, compartilhe, dê um like, deixe um comentário, envie para os amigos e para os inimigos, aqueles que lhe amam e que lhe odeiam. Mande para ambos, porque de alguma forma vai ser útil, muito para ambos. Então hoje, tirando a brincadeira que é só para descontrair, a gente vai ouvir mais um grande convidado com um tema rico, importante para mim e para vocês também, para todos nós. Então, sendo assim, ele vai nos falar tudo que é importante, tudo que é pertinente. O microfone, quando eu falo, vai lá para baixo, vocês não reparem não, que o apresentador às vezes é macaco. Mas enfim, é uma delícia descontrair. Então vocês me ouvem bem em som. Sendo assim, a gente vai ter mais um bom tema hoje. E aqui na minha esquerda vai ter um QR Codezinho para você que queira, que deseje participar conosco, colaborar, incentivar, ser parceiro. Pequena empresa, média empresa, grande empresa, que queira anunciar conosco, que queira vir aqui dar uma entrevista, queira aqui falar sobre o seu trabalho, sobre sua empresa. Está aqui na tela conosco, como os convidados estão. Participar e apoiar o nosso programa, o nosso projeto, o nosso podcast. Seja bem-vindo e botar seus produtos aqui na mesa também, que a gente divulga na hora. Se a propaganda é a alma do negócio, estamos aqui para fazê-la. Então sejam bem-vindos. Repito, nosso podcast está aí. No rodapé vocês encontram e na tela também aqui à esquerda. Bom, então sem mais delongas, vamos direto ao X do assunto. Hoje eu vou receber o talentoso advogado, instrumentador do direito, operador do direito, o que eu renunciei no passado, às vezes choro lágrimas de sangue, porque renunciei, que eu queria ser juiz, eu queria ser magistrado, mas enfim, virei jornalista, virei palestrante, virei psicanalista, examinando o miolo dos outros. De alguma forma estou feliz. Então, doutor Christian Veloso, querido entrevistado, talentoso profissional do direito, ele vai nos falar hoje sobre como é importante o direito em si, a questão jurídica, e o direito é como o sol, nasceu para todos. Isso é líquido e certo e é cláusula pétrea. Não me deixe mentir. Então, olha o tema de hoje. Dr. Christian é um especialista em perícia criminal e regularização de imóveis. E hoje vai discutir tudo que é interessante, tudo que é pertinente dentro da área do direito. Dr. Christian, eu peço a sua saudação inicial. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia para todos que estejam nos vendo. É uma honra estar aqui nesse programa tão maravilhoso, conduzido por doutor Alexandre. E depois dessa apresentação, a nossa responsabilidade aumenta e aumenta muito. Muito obrigado. Doutor Christian, uma alegria grande tê-lo conosco. É o seguinte, eu vou direto para o X do assunto, que já bem diz o nome do nosso podcast. E aí eu lhe pergunto nesse primeiro momento, sabendo, como eu já disse aqui, a sua especialidade enquanto perito criminal, perícia criminal, regularização de imóveis, de herança, tudo isso. E quando a gente fala em herança, é sempre uma coisa que me lembra muito um pensamento que eu li em determinada ocasião, como jornalista a gente lê tudo, e eu lhe falei em determinada ocasião. Herança é uma coisa que os mortos deixam para os vivos se matarem. Porque é assim, meu filho, o povo se mata no velório. O cacete come no velório, muitas vezes derruba até o caixão. Nem esfriou o corpo, aí faz, mãe deixou a casa é minha, eu dou uma facada no pé do bucho se você tomar minha herança. Então é desse jeito, minha filha. E aqui eu brinco, mas falo sério. Porque rir não faz mal a ninguém. Então, doutor Christian, eu quero discutir, adiante a gente vai mergulhar na questão herança. Mas no primeiro momento, eu já lhe pergunto o seguinte, quais são os princípios, os principais, melhor dizer, desafios, às vezes a gente erra ao vivo em Jornal Nacional, viu, minha filha? Perdoe. Quais são os principais desafios na partilha de bens, essa questão herança, já vamos mergulhar nela,
em inventários e como evitar litígios entre os herdeiros. Aquela briga desgraçada que já começa no velório. E eu falei brincando, mas é sério. Eu vi vídeos de gente que se estapeou em velório, que derrubaram até o caixão. E agora eu estou brincando. Derrubaram o caixão. Começaram a brigar, nem fecharam o caixão, nem enterraram o cadáver. E já estavam brigando pela partilha dos bens, pela herança. Por favor, nos fale um pouco sobre essa coisa herança. Doutor Alexandre, eu vou começar falando por uma frase de Nicolau Maquiavel. Veja que não tem nenhum tanto a ver agora relacionado ao direito. Oi. Mas a frase ela é bem interessante. Por amor ao dinheiro, os homens são capazes de vender seus próprios pais. Então eu acho que já fecha um pouco disso que o senhor falou. Essa questão da herança. Agora, quando o senhor falou assim, as pessoas brigam, se degladiam, e às vezes o caixão tá lá e já estão brigando. Realmente, de fato, isso é verdade. Agora, por que isso acontece? Pela falta do conhecimento. Então, veja, como advogado que trabalho nessa área, a gente procura sempre orientar as pessoas dos seus direitos. Então, muitas vezes, você se depara com situações de brigas, de contendas, onde as pessoas estão lá achando que tem mais direito que o outro. E quando você chega lá como conciliador, que eu acho que essa é uma das grandes questões, você tem que ser um grande conciliador. Quando você chega lá como conciliador, uma mediação, explicando, a minha experiência é que a gente consegue reduzir os atritos familiares em mais de 90%. É isso. Que coisa boa, ou seja, apesar de ter usado o tom do bom humor, até como ator comediante, eu não podia usar tom diferente, mas a gente sabe que há um fundo de verdade, sim, e é verdade, sim. Não é mentira. Eu pude ver vídeos, sim. Vídeos de gente se degladiando, brigando, sabe, num velório, sim. E derrubaram o caixão. Sim. Foi uma coisa chocante, doutor Christian. Sim. Veja, realmente isso acontece. Veja, o que acontece, seria interessante que nós tivéssemos a questão da educação, né, para que a gente fosse preparado para a morte. E o que ocorre? Nós não somos preparados para a morte. Observe que as pessoas vivem como se nunca fossem morrer, e um dia nós vamos morrer, né? O rei Salomão, de abençoada memória, ele dizia que o homem sábio, ele pensa na sua morte. Então nós temos que pensar nisso. Então o que ocorre? As pessoas que têm esse tipo de pensamento, elas fazem um planejamento familiar. Hoje a gente escuta como holding. Veja, o planejamento familiar evita muito desses problemas. De evitar aquela confusão com relação à partilha dos bens. Perfeitamente. Essa questão, doutor Christian, da herança em si, da partilha, que o amigo bem acabou de citar, isso está dentro do direito sucessório. Isso. Ou seja, inventários, heranças, isso. Partilhas, é dentro deste métier, desta área específica do direito, correto? Correto. Bom, agora eu lhe pergunto na sequência o seguinte. Em quais situações a extinção de condomínio sobre um imóvel pode ser a melhor solução para os proprietários? Vamos lá. Dependendo da situação da pessoa que faleceu, né? Na linguagem jurídica, o de cujos, mas numa linguagem, a pessoa falecida, o que é que vai acontecer? Dependendo do patrimônio deixado, então veja, nos deparamos com pessoas que deixam um pequeno patrimônio, um carro, às vezes uma continha em banco, pouca, e às vezes um patrimônio milionário, né? Então, dependendo de como esse patrimônio foi deixado, durante a partilha desse inventário, fica-se tranquilo de você fazer uma divisão. E quando eu falo tranquilo, eu não estou falando tranquilo que vai ser mil maravilha, não. Eu estou falando no sentido de que, imaginemos o seguinte, um pai deixou um patrimônio de 12 milhões, um exemplo, e ele tem 3 filhos. Ora, tirando as dívidas que a pessoa vai ter que pagar, e aí um detalhe importante, que as pessoas às vezes perguntam, fazer o inventário é caro? E eu sempre digo, fazer o inventário não é caro. Caro é você perder seu patrimônio.
Isso sim é que é caro, doutor Cristo. Isso é que é caro. Aí o que ocorre nesse contexto? A pessoa deixou um patrimônio de 12 milhões. Sim. Pagou as dívidas, é muito importante ter esse conhecimento de pagar as dívidas, tá certo? Porque uma vez se abateu as dívidas, eu falei de 3 herdeiros, então vamos imaginar que ele deixou um patrimônio de 12 milhões e ele tinha uma dívida de 4 milhões. Então 4 milhões foi para pagar a dívida. Pois não. O imposto, que é o ICD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Morte, ele vai incidir não em 12 milhões, mas em 9 milhões. Então é muito importante esse detalhe. Então o que acontece? Se você tem 3 herdeiros e você já tem esse patrimônio que você pode dividir, tranquilo. Mas pode acontecer que você tenha lá, por exemplo, uma casa que vai valer 10 milhões, um carro que venha a valer 100 mil e uma moto que venha a valer 50 mil. Então o patrimônio deu o quê? 10 milhões e 150 mil. Então não pode um herdeiro, vou ficar com esses 10 milhões, não pode. Vai ter que fazer essa divisão. Mas falando da casa, tem como eu dividir a casa? E aí eu respondo a sua pergunta. Sim. Tem como eu dividir essa casa em 3 partes? Não. Então qual é a melhor solução para isso? Vender. É fazer a extinção do condomínio. Uma vez saído o formal de partilha seria a sentença do inventário. Vender e dividir em 3 partes iguais. O valor. Pois não. E me antecipando, se um dos herdeiros, eu não quero vender. Pois não. Não tem problema. Entra-se com a ação de extinção de condomínio. Perfeitamente. E eu sempre oriento, né? Eu tenho inventários que nós temos 10 pessoas e um único patrimônio. E fica lá o litígio. Pois não. A gente consegue minimizar quando eu lhe falei, olha, não tem herdeiro com mais direito. A gente consegue muito isso aí. Perfeitamente. Entendeu? Observe que o Dr. Christian está nos enchendo com a bagagem dele, nos saciando, nos satisfazendo, nos preenchendo de informações importantes para mim, para vocês, para todos nós. E vocês precisando de um advogado, de um homem com direito imobiliário, da herança do inventário, nós recomendamos, nosso programa recomenda. É um dos advogados mais talentosos e experientes aqui no estado. Mas ele é modesto, não confirma isso. Mas vocês estarão em boas mãos. No final, atentos ao Instagram e redes sociais e ao contato dele, tá bom? Bom, doutor Cristian, vamos prosseguir agora. Eu só queria deixar bem claro, né? O advogado, ele não pode fazer a publicidade dele, né? Mas eu faço, minha filha, eu faço, no final ele faz um pix de R$1.000, tá tudo certo. Tô brincando. Então, doutor Cristian, é o seguinte. Agora a gente vai para o direito imobiliário, que também é sua praia. Sim, sim. Então agora eu lhe pergunto o seguinte. Quais os principais entraves jurídicos na regularização de imóveis e como superá-los? 2 perguntas em uma. Doutor Alexandre, essa pergunta ela é sensacional. E eu acredito que mais da metade da população brasileira enfrenta esse problema. Eu vou, numa linguagem bem simples, eu vou passar aqui uma informação para quem se deparar com uma situação dessa, poder logo de imediato decidir se compra ou não compra o imóvel. Existe um documento, chama-se a Certidão Narrativa de Inteiro Teor, ou Certidão de Propriedade. Todas as vezes que alguns dos senhores for comprar um imóvel, procure saber se esse imóvel tem esse documento. Certidão Narrativa de Inteiro Teor. E aí, continuando, como é que se dá esse processo da venda do imóvel? E aí, quando eu falo imóvel, entenda terreno, chácara, sítio, apartamento, imóvel em geral, fazenda. E dependendo do lugar, aqui em Recife mesmo, terrenos estão valendo mais do que casas e apartamentos. Aqui no Recife. Pois não. Então, o que ocorre? Nesse conceito, a pessoa tem que saber que esses 2 documentos. E eu falava o seguinte, precisa-se saber quais são os documentos necessários e como é que eu posso fazer essa compra sem entrar em nenhum tipo de dificuldade. Então, vamos lá. Como é que se dá a venda de um imóvel? Então, o imóvel, assim como as pessoas, como um carro, ele tem um registro. Então, se nós temos a carteira de identidade e lá nós temos o número da nossa carteira de identidade, o carro tem uma placa, tem um chassi, tem um Renavan, semelhantemente são os imóveis. Qual é a identificação dos imóveis? A matrícula. Então, na matrícula, vai estar lá, arrolado lá nas pré-anotações, toda a vida do imóvel. Desde quando ele nasceu, a sua planta inicial, e como se houve uma demolição, se houve um acréscimo,
Tudo. Quem são os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, o dos fundos, vai estar tudo lá. Então, eu vou comprar um imóvel. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu vou ver se esse imóvel que eu quero comprar tem a certidão narrativa de inteiro teor. Tem a certidão narrativa de inteiro teor? Ok. Verifiquei. Eu tenho que saber se esse imóvel está no nome da pessoa que está me vendendo. Isso é muito importante também. Então, o senhor, doutor, vai me vender. Então, por favor, a certidão narrativa. Verifiquei lá. Ok. Antes eu também vou verificar se existe algum tipo de algum direito real sobre aquele imóvel. Tipo uma hipoteca, um penhor, entendeu? Dívidas também. Dívidas também. Então, fiz essa busca, verifiquei que está tudo certo. Vamos ao cartório de notas. Ao chegar no cartório de notas, vai se fazer uma escritura pública de compra e venda. Vai se fazer a satisfação do pagamento entre comprador e vendedor. E aí, o que acontece na prática? O comprador, comprei. Aqui eu tenho um documento, ó. Tá aqui o documento, eu comprei. E ele se esquece da segunda fase, que é o quê? Para anotar esse título, esse justo título, que foi a escritura de compra e venda. Ele não fez isso. Então, ele simplesmente agora já está de posse do imóvel, certo? E esse é um grande problema. Porque o ideal seria o quê? Ele levar essa escritura de compra e venda no cartório de registro de imóveis da circuncisão do imóvel. Então, ele chega lá com essa escritura de compra e venda e faz assim, ó. Eu vim para anotar esse título. Então, lá vai estar toda a cadeia possessória do imóvel, do primeiro comprador ao último comprador. Então, basicamente, esse é o processo de compra e venda. O que pode acontecer se você não fizer isso? Se lá na frente, esse vendedor que te vendeu o imóvel, ele pode vender para outra pessoa. Perfeitamente. Entendeu? Isso é uma grande situação que pode acontecer. Então, daí a gente responde duas questões juntas. Doutor Christian falou ainda agora, vocês observar. Você compra um imóvel e nessa escritura, nessa certidão, de compra e venda, que é a identidade, o RG do imóvel. A narrativa. Né? Essa narrativa. É. E é como se fosse o chassi do carro. Perfeito. Isso. Identifica meu imóvel. Então, ele Isso. falou agora que você compra esse imóvel e já vem descrito, inclusive, vem citando, por que não, a questão de vizinho da direita, da esquerda. Isso. Vizinho. Se você tem um vizinho ruim, horrível, não precisa esfaqueá-lo. Não precisa processá-lo, nem levar o nome dele para o centro de macumba para botar aquele aguinaldo, aquela galinha preta na encruzilhada. Não precisa, não faça isso. Fale com o Dr. Christian, que ele resolve o problema, sem precisar matar ninguém. Bom, tá vendo? Quando a gente fala com o microfone, fica lá embaixo, aí ninguém ouve. Aí a técnica que diz, o apresentador é um macaco. Bom, relevem por caridade, isso acontece ao vivo em Jornal Nacional. William Bonner, às vezes, também erra ao vivo e acontece. Fátima Verdade, uma coisa que contava, se a chapinha no cabelo, tudo se ao vivo. Bom, sendo assim, doutor Christian, vamos prosseguir, que aqui a gente ri, perde o amigo, perde até o entrevistado, mas não perde a piada, dúvida. Então é o seguinte, entrevistar assim de maneira bem-humorada, light, pra mim é mais gostoso. Não fica um podcast seco igual aos outros, comercialmente falando. Doutor Christian, agora é o seguinte, a gente ainda está aqui no direito imobiliário, que é muito sua praia, e que a gente discute regularização de imóveis, uso capião, etc. Isso. Agora eu prossigo lhe perguntando a seguinte questão. Quais são as diferenças oportunas e pertinentes? Doutor Christian é advogado, mas ele não usa o juridiquês, aquele linguajar difícil que o povo ouve, que os advogados usam a maioria. Vai, vixe, mas tá querendo dizer o quê? Menina, vai no Google aí ver o que é que ele quer dizer. Minha filha, pega o dicionário, não funciona mais não, minha filha, agora é no Google. Então, resultado, ele usa o linguajar popular que todo mundo entende, todo mundo presta atenção, entende, capta, sem ter dificuldade. E eu falo mais perto, você me ouve melhor. Pronto. Então, a pergunta é a seguinte, doutor, voltando, eu saio e volto. Quais as diferenças, como eu estava perguntando, entre o uso capião e a judicialização compulsória e quando cada uma deve ser usada? Perguntas distintas, por caridade. Antes de entrar nessas duas questões, né, vale salientar o seguinte: imóveis irregulares. O que é um imóvel irregular? Imagina a realidade fática do imóvel. Imagine que na certidão de nascimento do imóvel, que é a certidão de propriedade narrativa do imóvel, imagine que lá está dizendo que esse imóvel ele tem 48 metros.
Mas aí a pessoa aumentou um quarto, botou uma laje, levantou, fez uma varanda, e agora esse imóvel que tinha 48 metros, ele agora está com 120 metros. Só que a pessoa fez tudo isso, não buscou a ajuda de um arquiteto, de um engenheiro, e nem tampouco averbou esse acréscimo junto ao cartório de imóveis. Significa dizer que seu imóvel está irregular. E qual é a importância de tudo isso? Que na certidão de nascimento dele, fica legal, né? O povo vai entender, fica né? bem, as pessoas entendem. Você é. entende melhor, minha filha, a certidão de nascimento, é para explicar melhor e você não tem dúvida nenhuma. Você não ficar com dúvida, dormir sem dúvida que é uma delícia, você dorme até melhor, não precisa nem tomar aquele chazinho de camomila. Doutor Christian, por caridade. Na certidão narrativa de propriedade, o imóvel está irregular. Então, se de repente, veja que coisa... Eu vou entrar nas duas perguntas. Sim. Veja que coisa interessante. E você precisa vender esse imóvel. Sabe o que vai acontecer? Esse imóvel vale menos da metade do preço. Agora, o senhor falava aqui da uso capião e da adjudicação compulsória. Sim. Veja, a uso capião, ela é um modo originário de aquisição do imóvel. Geralmente, o que é que acontece na uso capião? Você vai usucapir o imóvel. Geralmente o terreno, né? Então, começa tudo com o terreno. Um terreno situado na rua tal, número tal, ao lado com a casa... Aí vai dizendo todo enquadramento, a georreferência... Toda a descrição dele. Isso, né? Quem tem uma casa, aí vai dizer uma casa, mas vai dizer lá. O que acontece com a usucapião? A usucapião é uma forma que uma pessoa que mora nesse terreno... nesse terreno... durante uma determinado tempo, né? E aí a lei vai estabelecer os tempos, eu posso dizer a extraordinária, a ordinária, a rural, a urbana, tá certo? A lei vai dizer os requisitos para cada um, né? Essa pessoa, o proprietário, olha aí o proprietário que tem a certidão narrativa, o proprietário simplesmente se descuidou daquele terreno. E aí o que acontece? A pessoa pode entrar nesse terreno de uma forma mansa, pacífica, e aí eu já estou falando dos requisitos para essa usucapião, e ela começa a morar naquele imóvel ali, certo? Aí agora não tinha nada, ele faz uma casinha, compra o tijolo, faz uma cerca, agora ele começa a criar umas galinhas, agora já tem uma vaquinha. Então, com o tempo, né, 15 anos para a extraordinária, 10 anos para a ordinária, a rural e urbana 5 anos. Então, dentro desse contexto, essa pessoa ela vai adquirir esse imóvel. E ela pode entrar, essa usucapião, ela pode ser extrajudicial, sendo feita no cartório de notas, e ela pode ser judicial na justiça. Então, veja, na usucapião, é interessante, eu falava anteriormente que o modo originário de adquirir o bem imóvel seria através da compra e venda. Primeiro, compra e venda, Sim. Escritura de compra e venda. Veja que na usucapião eu não vou ter essa escritura de compra e venda. Pode até acontecer de os herdeiros de uma determinada porção de terreno ter aquele terreno e fazer uma doação. Sim. Certo? Ele fazer um contrato, uma cessão de direitos, pode ser onerosa, Sim. mediante dinheiro, Sim. ou pode ser doação para determinada pessoa. A pessoa tem um título para se fazer essa usucapião. Ou então, aí a pessoa fantasia, vem uma pessoa e vende um terreno, aí dá lá aquele terreno de 15 por 30 e vende por 2.000. Não caia nessa, é impossível. E aí ele faz aquele contrato que a gente chama contrato de gaveta, digitado. Aí a pessoa se passa por proprietário, coloca seu nome, tal, você assina, aí vai num cartório de notas, reconhece a sua firma e a dele, e aí a pessoa fantasiou que comprou, não comprou. Ah, entendi. Não comprou. Tá? Entendi. E aí esse é um dos modos. Já com relação à adjudicação compulsória, ela é diferente. Porque esse imóvel ele está regularizado. Então imagine, voltando à questão da escritura de compra e venda, foi comprado esse imóvel e a pessoa que comprou, ela ainda não foi no cartório de registro de imóveis. Ela não foi. Então, é possível fazer aí, então, o vendedor pode fazer,
que é o que a gente chama da adjudicação compulsória negativa, fazer com que aquele comprador vá e coloque no seu nome. Mas, geralmente, a adjudicação compulsória ela é feita no seguinte sentido. Nós fazemos um contrato de compra e venda, tá certo? Um contrato particular. Esse imóvel tem que ter matrícula, porque se ele não tiver matrícula, não pode. Outro detalhe, quem tem que fazer essa adjudicação? Tem que ser o proprietário. E onde é que eu vejo quem é o proprietário? O proprietário eu vejo na certidão narrativa da Intereteu. Veja que eu estou batendo muito nessa tecla, porque eu percebo que as pessoas compram e vendem imóveis e não se atém a esse detalhe. Ou seja, não se pode, doutor Gilberto, interrompendo, perdão, não se pode comprar um imóvel sem você ir antes no cartório pesquisar como está a situação daquele imóvel. Exato. Para que você não compre uma bomba relógio, correto? Exato, olha, só segurando um pouco a questão da adjudicação. Fiquem atentos, viu, galera? Só nisso aí, eu tenho um cliente, né, que chegaram a invadir o terreno dele, e quando chegamos lá para conversar com os invasores, eles disseram, nós compramos, a gente comprou, paguei tanto e tal. Quando as pessoas trouxeram o documento, era desse jeito que eu falei. Uma pessoa que não era dono, não é dono, foi lá, fez um documento digitado, a pessoa pagou um dinheiro a essa pessoa, a pessoa assinou, disse, vai lá no cartório tal, que lá eu tenho firma. E a pessoa tem um documento. Não tem um documento. A certidão narrativa, ela realmente é quem diz que é a propriedade. Então, na adjudicação, eu vou adjudicar compulsoriamente. Ou seja, eu entro com esta ação, eu comprei o imóvel, e quando eu comprei este imóvel, após determinado pagamento, paguei. Existem algumas características, como a questão de ser irretratável, irrevogável, tem que estar lá no contrato, isso aí também. Quando eu paguei este imóvel, certo? O vendedor agora quer desistir. Ele não quer ir no cartório fazer a transferência do imóvel para o meu nome. Veja que é contrário do outro modelo que eu falei. Aí o que ocorre? Você entra com essa ação, adjudicação compulsória, você vai adjudicar, vai somar compulsoriamente. E vai sair uma sentença do juiz que vai suprir a vontade de quem? Do vendedor. Ou seja, aqui a gente só discute o que é do seu interesse. O que é bom para você. Veja, que a gravata de hoje é de dólares, propositalmente estamos discutindo aqui sua grana, seu bolso, para que você saiba o que vai comprar, saiba onde vai investir, não entre em furada e fria. Não se dê mal, não perca grana. Então, é sempre um proposital, viu? Bom, sendo assim, doutor Cristiano, por falar no uso capião, como o amigo falou agora, como sua pessoa falou, o sujeito invade um terreno, se apossa, passa X anos. Ou alguém emprestou um cantinho para você construir e morar, passa X anos. Você pode entrar com a ação do uso capião para dizer, estou aqui há X anos, agora eu sou o dono. É isso? A pessoa ela pode fazer isso sim, com a ação nesse sentido. Entretanto, como eu falei, a pessoa vai ter que provar. Imagina uma situação. Eu tenho uma vastidão de terrenos e tem uma pessoa que trabalhou para mim e disse assim, doutor, deixa eu ficar naquela partezinha lá do terreno, deixa eu arrendar aquilo ali, aí eu faço um arrendamento. Aí passou um ano, passou 2, eu não liguei mais de renovar o arrendamento. E nem sequer fiz um contrato de empréstimo, o comodato, não fiz. Essa pessoa ficou 1 ano, 2 anos, e eu deixei para lá, 3 anos, daqui a pouco essa pessoa tá lá 10 anos, aí a pessoa 10 anos já tá ali para o quê? Para o uso capião ordinário. Agora, 15 anos, extraordinário, porque no extraordinário ela não vai precisar demonstrar justo título. Ela não vai precisar demonstrar que está lá de boa fé. Mas tem gente que já vai maledicente para ficar certo período e usar do direito do uso capião para se apossar daquele terreno, daquele imóvel. E para isso nós temos diversas formas de tentar comprovar esta má-fé. Pois não. Uma delas... É um gesto de má-fé, né? É um gesto de má-fé. Uma delas que hoje a gente usa as imagens de satélite, né? A gente consegue comprovar, recentemente eu estou fazendo algo desse tipo, e a gente consegue comprovar que aquela pessoa, além dela estar num terreno que não corresponde, por exemplo, com a uso capião urbana, que seria 250 metros, só para você ter ideia, esse terreno que ela invadiu está em mais de 400 metros. Então, já fica totalmente fora. Além disso, ela está menos do tempo
Entendi. Essa é uma. Outra, a gente pode se utilizar a chamada ata notarial. A gente pode pedir para que o notário, que é o notário, o cartório de notas, é aquele que anota títulos. Então a gente pode pedir para que o notário faça uma ata notarial comprovando. Houve casos interessantes, doutor Alexandre. A pessoa invade o terreno, vai lá e planta, faz plantações para dizer que está lá mais de 10 anos. Então, quando você vem com a imagem de satélite, ele está dizendo quantos anos ele tem aí? Ele está dizendo que já está aqui há 10. Quando você puxa a imagem, oxe, há menos de 6 meses não tinha nada aqui. Não tinha nada. Tinha nada, daí entendeu? a máscara cai. Então a uso capião, é muito interessante o tema, é apaixonante. Ela tanto serve como um instrumento de defesa. Se você entrar na questão possessória, imagine que o proprietário, né, já passou o tempo, então o proprietário do terreno, ele vai agora entrar com uma... Não vai caber mais nenhuma possessória, porque ele já tinha conhecimento que invadiu, ele vai entrar com ação reivindicatória para reivindicar o que é dele. E aí quem está no terreno vai entrar, o uso capião é uma forma de defesa. Entendi. Entendeu? O sujeito planta até alguma coisa para dizer Exato. que estava lá há X anos para Isso. poder aquilo ali dar respaldo a ele, para ele ter o direito do uso do capião. Uma outra coisa assim que é interessante na questão da pessoa do advogado é que o advogado, às vezes a gente escuta até um termo errôneo, o advogado de defesa, o advogado de defesa. Não existe esse termo advogado de defesa. Existe o advogado do cliente. Então veja, hoje eu estou figurando, o meu cliente quem é? O réu. Hoje eu estou figurando, meu cliente é o autor. Então veja, aí eu falei isso para dizer o seguinte, o advogado vai ter que ter essa sensibilidade na situação do cliente. Ó, eu vou usar o que aqui? Veja, alguém invadiu, né? Que isso aconteceu. Agora, o que é que eu vou utilizar? Então, para isso, é interessantíssimo, e é dessa forma que é bom de se conduzir, fazer uma análise caso a caso. Muito bem, perfeitamente. Ou seja, fique de olho, esse é irmão desse, morre esse, fica esse, é um olho na missa, um olho no vigário. Quem se descuida se ferra, quem cochila o cachimbo cai. Então, muito cuidado. Doutor Cristiano, O senhor falou essa questão do cachimbo, me permita? Por favor. Essa é a ideia do uso capião. é bem por aí, né? É punir, por incrível que pareça, a ideia do uso capião é mais ou menos essa. É punir o proprietário, me permite o termo, que não cuidou do que era seu. Perfeitamente. Doutor Cristiano, é o seguinte, nós temos 2 casos, 2 internautas, Sim. o Zé Alves, José Alves, lá de Rio Doce, para quem eu mando um abraço, e a nossa amiga Marcicleide, lá de Paulista, Maranguape, para quem eu também mando um abraço. Ambos têm a seguinte dúvida, Sim. e nos enviam. A dúvida de que ele, Zé Alves, tem o imóvel dele, Sim. a casa duplex dele. A Marcicleide também tem o imóvel dela, a casa duplex dela. Ele tem o interesse de deixar para o filho e para a filha. E ela tem o interesse de deixar para a sobrinha, Sim. que é uma sobrinha do coração que ela tem como filha. Então ambos têm interesse de, antes de passarem para o além, Sim. voltar à casa do pai, como queiram, passar por escrito, regularizar em cartório, juridicamente falando, né? Para deixar ele para o casal de filhos Sim. e ela para essa sobrinha que é como uma filha, Certo. filha do saudoso irmão dela. Certo. Então, o que é que o amigo recomenda para o Zé Alves e para a Marcicleide neste caso? Doutor Alexandre, nesse caso, seria interessante nós fazermos uma análise dos documentos. Porque, veja, antes de adentrarmos nesse fato propriamente dito, precisamos saber se na matrícula do imóvel consta o nome do José Alves, não é isso? Zé Alves, exatamente. E, no caso da senhora Marcicleide, Marcicleide. consta o nome dela. Por que eu estou falando isso? Porque se não constar o nome, então precisamos resolver logo isso. Então, eu nem vou prosseguir do que vai se fazer, apenas dizendo o seguinte, veja, é possível você deixar um patrimônio para um ente querido seu? Sim, é possível. Você pode fazer uma doação com uma reserva de usufruto? Em que situação? Ora, eu vou doar esta casa para meu filho. Entretanto, eu boto uma cláusula para que essa doação ela se concretize. E quando é que essa cláusula vai se concretizar? Com o fato da minha morte. Então, quando eu morrer, então agora a casa se concretizou.
Porque enquanto eu boto essa reserva do usufruto, olha, ele não pode vender, não pode alugar, nem me tirar da casa. É dele. Agora, tem outro detalhe. Quando eu vou fazer essa doação, eu tenho que olhar todo o meu patrimônio e tenho que olhar, e aí veja, quando eu falo do patrimônio, a gente tem que considerar, olha, quando eu falei da análise, a gente tem que considerar se o José Alves e a Masclete, vamos lá, simultaneamente, se eles são casados, se tem cônjuges. Isso é um fato. Por isso que eu disse, para eu dar aquela resposta, muitas das vezes acontece, doutor, só dando Pois não. muitas vezes acontece o seguinte, doutor Alexandre. O cliente, a pessoa, ela tem uma situação fática, ela tem um problema que ela vivencia todos os dias, porém, ela imagina o problema é esse e ela já vislumbra a solução. Então ela escutou em algum canto, leu em algum canto e ela fez, meu problema é esse. E aí quando ela procura o advogado, ela fala, olha, eu tenho esse problema e a solução é essa. E não é. Veja que quando o senhor fez as perguntas, eu disse, primeiro eu preciso analisar a documentação, começando pela certidão narrativa de inteiro teor. É o primeiro passo. Primeiro passo. Porque se a certidão narrativa de inteiro teor não estiver no nome de ambos, a gente não pode ir para um lugar. Ah, entendi, perfeitamente. Bom, então fica aí o nosso abraço para o Zé Alves e para a Márcia Cleide. Acredito que o Dr. Christian saciou a dúvida e orientou vocês à altura. Espero que estejam satisfeitos. E é possível, sim, fazer essa doação. Sim, eu posso fazer essa doação. Para evitar o litígio do inventário futuro. Posso fazer isso. Muito bem. Agora, imagine só um instante. Respondendo aí um pouco a eles. Imagine que eu tenha 3 filhos e eu só tenho uma casa. Aí eu quero doar uma casa só para um filho? Aí não vai dar. Entendi. Não vai dar. No caso dele, tem um casal de filhos, no caso dela, é uma sobrinha. Bom, lembrando que a gente está ouvindo hoje o Dr. Christian Veloso, talentoso advogado, instrumentador do direito, operador do direito, professor de direito e escritor, que hoje nos faz essa participação rica, maravilhosa, que a gente agradece muito, mas ainda não concluímos. E, assim, nos enche de conhecimento. Juridicamente falando o que vocês entendem, do jeito que vocês entendem, sem falar a língua enrolada de cobra, que é o juridiquês. Então, é desse jeito que a gente precisa ouvir, entender e não ter dúvidas. E hoje o tema é muito importante. O direito sucessório e a regularização de imóveis. É importante para mim, para vocês, para todos nós. Para não cair no conto do vigário, não perder dinheiro, minha filha. Você junta a vida inteira para perder dinheiro, porque tem muito golpe, muito bandido, muito vigarista por aí. E aí você pode cair numa furada dessa e se dar muito mal. Doutor Cristian, é o seguinte, agora a gente vai para o direito de família. Sim, sim. Vamos falar agora sobre divórcio. Sim. Né? Eu sou divorciado, inclusive, conheço esse processo de perto. Então, doutor Cristian, sobre direito de família, sobre divórcio, vamos adentrar nesta nova área jurídica. A pergunta é, 2 pontos, o de baixo, para o de cima não cair. Quais os principais aspectos a serem considerados na divisão de bens em um divórcio litigioso? Litigioso é briga, cacete, é porrada. Mas não estou dizendo ao pé da letra assim. Não leve ao pé da letra por caridade. Eu digo litigioso é briga, não é amigável. Você entende? Aquele amigável, minha filha, acabou o amor, não rola mais, nem com Viagra, nada. Vamos nos separar na paz de Deus, de Jesus. E o litigioso, olha, eu quero o que é meu, você quer o que é seu, não vou lhe dar o que é meu, nem pego no seu. A gente vai dividir na justiça, cada um leva o seu. Esse é o litigioso, traduzindo no linguajar popular. Se eu mentir, o doutor Christian vai confirmar agora, eu desmenti. Então, doutor Christian, como seria esse processo do divórcio litigioso na partilha de bens? Doutor Alexandre, muito boa a pergunta, mas me permita, antes de entrar no assunto, por favor, eu preciso chamar a atenção dos seus ouvintes para uma importância de documentos que, de certa forma, nós somos, assim, levados a não dar importância. E esses são os 3 documentos mais importantes que uma pessoa tem na sua vida. Quais são os documentos? Certidão de nascimento, certidão de casamento, por isso que eu quis falar dos documentos, para entrar na sua pergunta, e certidão de óbito. E dependendo aí se a pessoa sofreu algum tipo de intervenção, vai ter a certidão de intervenção. Ora, por que esses documentos são importantes? Veja, por que quando a gente vai fazer um contrato, por que quando nós vamos para algum lugar,
Disse, ó, tá pedindo a tua certidão de nascimento para quem é solteiro ou a certidão de casamento. Por que se pede isso? É porque eu preciso saber se a pessoa com a qual eu vou fazer negócio, se essa pessoa ela é capaz no sentido civil, de assinar contratos, comprar, vender, ceder. Então eu preciso, por isso que eu pego essas informações. E o interessante, e aqui eu digo, mais uma vez eu vou reforçar, se por acaso tiver um ouvinte que esteja grávida, quando escolher o nome do filho, que for registrar com um documento de nascido vivo, que colocar o nome do filho, verifique se o nome do filho, se o seu nome, o nome do seu marido, do seu cônjuge e dos avós estejam corretos. Outro detalhe, faleceu uma pessoa, vai fazer a certidão de óbito. Eu mesmo se deparei com um caso desse, questão de família. Né? Uma tia minha havia falecido, ela faleceu, e quando chegamos lá, já veio o documento de nascido morto. Veio o documento já atestando o óbito e não tinha informação dos herdeiros. Então eu pedi para que fosse corrigido. Eles não queriam corrigir. Eu disse, olha, então é o seguinte, já que vocês não querem corrigir, então eu vou pegar o nome do médico hoje, vou registrar o fato. Quando eu abrir o inventário, eu vou chamar o médico para ele certificar de que eu queria que fosse constado na certidão de óbito o nome dos filhos e não constou. Não, a gente vai resolver, foram lá e resolveram. Então, essa certidão de óbito é muito interessante porque a pessoa perdeu um ente querido, ela fica ali que muito abalada e não se atenta. Passa batida e se prejudica. Agora vamos para a certidão de casamento. O que é que acontece? Se divorciou, pega a certidão de casamento e averba o divórcio. Ficou viúvo, averba a viuvez. Pois não. Certo? Quando o senhor fez a sua pergunta com relação ao direito de família, veja, é sempre importante a gente se ater à questão do regime de casamento. Então, veja, geralmente o regime convencional hoje é o regime da comunhão parcial de bens. Você tem o regime da comunhão universal, esse da universal, ele tem um da parcial, você tem um regime da separação de bens, podendo ela ser convencional ou legal, tá certo? E da participação final dos aquestos. Esse quase eu não vi algum casamento desse tipo. E por que é importante? Porque o casamento, ao contrário de que muitas pessoas não se atêm, casamento é um contrato, casamento é um negócio. É interessante falar isso. Não deixa de ser um negócio. Mas casamento é um negócio. Quando você casa com uma pessoa, você está fazendo... contrato. É um contrato. E o regime de casamento, ele tem uma importância enorme. Ele vai ter importância no divórcio e ele tem outra consequência jurídica no caso da morte. Ah, entendi. Perfeitamente. Muito bom. Ainda, doutor Christian, no direito de família, eu lhe pergunto, como a guarda compartilhada influencia questões patrimoniais e no divórcio, no caso a guarda dos filhos, né? Sim. Olha, doutor Alexandre, veja, a guarda compartilhada é uma tendência hoje, tá certo? É como se o casal não tivesse separado. Observando o interesse do menor. Escola, questão do médico, o cônjuge. Ó, hoje a criança está com... Vamos lá. Você tem João e Maria, duas pessoas, se divorciaram. Só que a criança, ela vai morar com Maria pela questão de conveniência. Ainda é muito pequena, tá lá morando. Ok. Ó, ela vai para a escola regularmente, cumpre suas atividades. Aí chega no final de semana, João fala assim, ó, eu vou pegar a nossa filha, o nosso filho. Ele vai lá e pega, não tem problema. Então, assim... Essa guarda compartilhada, que é uma tendência, e é salutar que ela ocorra, ela é menos... Porque, olha, interessante. Presta atenção, isso é muito interessante. O divórcio não existe ganhador nem perdedor. O divórcio em si, ele já é uma tragédia. O senhor, quando falou ali, o senhor disse, ó, não dá mais certo, nem com o Viagra, o senhor usou né? O divórcio em si, ele já é uma tragédia. Então ele não vai ter nem vencedor nem perdedor.
Qual é o objetivo do divórcio? Pra gente, falando ainda essa questão. O objetivo do divórcio é somente a partilha dos bens. Uma forma bem simples para você entender. Ah, ele me traiu. Ok, a traição ela pode servir para a gente entrar com a questão dos danos morais. Ah, ele me deixava sem alimento, ele deixou cortar a luz. Existe uma série de situações que ali a gente, vendo o caso concreto, você pode peticionar lá com, por exemplo, imagina uma senhora... Cada caso é um caso. Exatamente. Imagina uma senhora que ela morou 30 anos com um senhor e agora eles, aos 60 anos, eles vão lá romper o vínculo conjugal. O senhor tem uma estabilidade financeira e ela deixou até de trabalhar a vida toda, foi dependente dele financeiramente. Essa mulher vai ter um abalo econômico, ela vai ter uma perda do padrão de vida. Então, tudo isso, analisando o caso, a gente tem como reaver. Então, veja, o divórcio é para tratar da partilha. Quantos carros, quantas casas, quanto isso. Então, veja, a criança, e aí tem um tema que bem interessante, que é a questão da alienação parental. Eu acho que o doutor já deve ter ouvido falar. Sim, sim. É quando um dos cônjuges utiliza, numa linguagem simples, a criança como, agora numa linguagem penal, o longa-manos. O que é um longa-manos? Imagina que eu uso uma faca para atingir uma pessoa. Ó, é um longa-manos aí, né? Para atingir o outro cônjuge. É uma chantagem emocional. Uma chantagem mais ou menos assim. Exatamente. Exatamente. E aí usa a criança, Exatamente. usa o filho para atingir o outro. No meio do divórcio, quando é litigioso. Isso. Ou seja, não é em paz, é uma briga. E divórcio, como o doutor Cristian falou, é divisão de bens. De bens. Não confundam chiclete de caixinha com chacrete ou chacrinha. Nem conhaque de alcatrão com catraca de canhão. É muito importante. Doutor Cristian. E só acrescentando ao que o senhor falou, doutor Alexandre. Quando o senhor falou, a gente falava que o divórcio, o litigioso e o consensual, pode acontecer, eu já fiz divórcio, que começou litigioso e no decorrer da instrução... Virou amigável. Consensual. Que bem, consensual. Conseguimos fazer isso no divórcio, né? Para fazer, porque é interessante, e aqui, mais uma vez, fazendo essa ênfase aos seus ouvintes, que é muito bom resolver as coisas de forma consensual, seja ela de qualquer natureza. Veja, se for um inventário, vá para conciliar. É um divórcio? Vá conciliar. Bote na cabeça o seguinte, no inventário, a herança, e aí tem uma coisa interessante do inventário. Eu falei lá no início, é caro fazer um inventário, eu falei isso, não foi? Aí eu disse, não é caro fazer um inventário. Caro é perder teu patrimônio. Uma coisa que as pessoas às vezes não sabem sobre o inventário é o seguinte, é que quem vai custear o inventário não são os herdeiros. Então, às vezes, os herdeiros estão lá, ó, papai morreu, mamãe morreu, deixou 6 casas, 10 apartamentos. Rapaz, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode vender um apartamento, 2 casas, dentro do inventário, para suprir as despesas do inventário. Inclusive, os honorários do advogado, que entra como despesa. Entendi. Então, veja, voltando a essa questão aí. Pode conciliar? Concilie. O divórcio? Já entendeu? Ó, a gente tem tal patrimônio. Qual o regime de casamento? Geralmente o regime da comunhão parcial, aquele regime que o casal adquiriu durante a constância do casamento. O casal durante a constância do casamento adquiriu 2 casas, vai ter que se dividir. Ah, mas tem uma casa que vale mais que a outra. Então vai ter que se vender as casas. Vamos conciliar como é que a gente faz? Então o bom mesmo, resumindo, é você se divorciar em paz. Exato. Na paz de Jesus com bandeira branca. Se você se divorcia no cacete, no litigioso, na briga, no bafafá, não é bom para nenhuma das partes. O bom é paz e amor. É no consensual, é no amigável. O meu, por exemplo, foi no litigioso. Uhum. Aí depois virou a paz do Senhor Jesus. Hoje somos bons amigos. Bom. Do coração há 26 anos já de ligação. Então, enfim, é bem por aí. Agora, doutor Cristian, vamos sair um pouquinho agora vamos para outra área do direito. Sim. Que é importante também e que é sua praia também, que é o direito militar.
que é exatamente conselhos, inquéritos e assistência, o sistema em si processual. Sim. Ou seja, a pergunta é: qual a diferença entre conselho disciplinar e o conselho de justificação na polícia militar, por exemplo? Doutor Alexandre, essa pergunta é muito interessante. Inclusive, nesses tempos que estamos vivendo, por diversos motivos. Frequentemente, nós temos nos deparado com diversas situações que têm envolvido a polícia. Por uma razão muito óbvia. Sempre que tem um conflito social, quem está lá? A polícia. Então, Desculpa. Tranquilo. Então, o que é que acontece? O Estado, ele cria mecanismo de apuração das faltas dos seus agentes. Então, no caso da polícia, Corpo de Bombeiros, existe o conselho. Esse conselho ele pode ser de disciplina, que ele vai abranger os praças. O que seriam os praças? Soldado, cabo, sargento, até o subtenente ou suboficial. E o conselho de justificação, ele vai atender aos oficiais, de tenente, de segundo tenente acima. Sim. Então, praticamente, essa é a diferença, ok? Com relação ainda a esses procedimentos militares, existe também sindicâncias, tá certo? Que é um procedimento para apurar uma falta, para tentar identificar uma falta. E existe também um outro procedimento, que mesmo ele sendo atos preparatórios para a propositura da ação penal, que é o caso, ele também é administrativo, que é o inquérito policial militar. Perfeito. Aí a outra pergunta foi com relação ao sistema acusatório. Isso. Pronto. Vejam. Aí aqui o que acontece? Qual é o nosso sistema processual? É o acusatório. O que é o sistema acusatório? O sistema acusatório é aquele em que alguém acusa, outro defende. Olha, quando eu falei, não existe advogado de defesa, nem advogado de acusação. Existe o advogado do cliente. E aí o advogado, ora eu estou militando no meu cliente que é autor, ora eu estou militando no meu cliente que é o quê? Réu. Tá? Então o que vai acontecer nesse caso? Um vai acusar, outro vai defender e o Estado vai dar o quê? O direito. Tá certo? Esse é o sistema acusatório. Então, para que vamos admitir que eu seja o advogado do réu e o meu cliente está sofrendo diversas acusações. Para que eu possa defendê-lo, eu preciso ter acesso a toda a peça processual acusatória. Caso contrário, a gente entraria em um sistema processual inquisitório que acontecia na Idade Média. E como era esse? A pessoa que acusava era a mesma pessoa que julgava, era a mesma pessoa que era a vítima e era a mesma pessoa que condenava. Entendi. Então, bastante injusto isso. É, verdade. Retrógrado, né? Muito retrógrado. Retrógrado. Então, doutor Cristian, eu concordo plenamente. Acho que nós não devemos retroceder. Devemos agir com o líquido direito da forma que melhor o empregue para as pessoas dentro do direito delas. Como eu disse no começo, o direito é feito sol. Nasceu para mim, para você, para todos. Então, ainda, doutor Cristian, dentro do direito militar, como funciona o inquérito policial militar e quais são os direitos do investigado durante o procedimento? Sim. Pronto, eu já havia dado a introdução. O que acontece? O inquérito policial militar, ele está dentro do poder de polícia, tá certo? Que todos os comandantes de unidades têm. Geralmente é feito por ele, mas ele delega para uma pessoa fazer esse inquérito, tá certo? Que é o encarregado do inquérito. Ora, como eu havia falado, esse inquérito ele vai se dar. Veja, eu falei agora de sistema acusatório, não foi? Um defende, outro acusa e o Estado dá o direito. E falei do inquisitório, né? Que não foi? Falei? Pronto. Por incrível que pareça, o inquérito policial militar, ele é totalmente inquisitório. Agora, o que é que acontece? Ele não é o processo. Ou seja, quem está conduzindo esse inquérito, ele vai providenciar diligências, ele vai tentar verificar
vai dirigir para hospitais, delegacia, ele vai tentar colher informações. Um pouco diferente aí com relação aos conselhos, porque o conselho, que a gente havia falado, os conselhos eles se dão dentro da ampla defesa do contraditório. Sim, sim. Né? E aí, em particular, eu tenho até uma crítica com relação a como os conselhos são feitos. Porque eu entendo que esses conselhos eles não se dão, apesar de se dizer, eles não acontecem. Porque o que é que eu vislumbro no conselho? Eu vislumbro que a pessoa que está conduzindo o conselho, apesar dela receber uma denúncia, ela diligencia. E eu acho que não era para o encarregado, o presidente do conselho, diligenciar. Teria que ter, como se fosse um Ministério Público, alguma coisa, nesse sentido, para que apresentasse a denúncia. Nesse sentido. Já com relação ao inquérito, não tem problema. Porque o inquérito, ele é inquisitório. E aí, finalizando, qual é o objetivo do inquérito? É reunir provas, elementos. No final, se faz o indiciamento ou não. Durante a minha prática que eu já trabalhei, eu já vi situações que não foi necessário fazer indiciamento em inquérito policial militar. E aí se entendeu que aquele militar, ele não cometeu crime, ele cometeu uma transgressão disciplinar. Entendeu? Entendi. Mas concluindo o inquérito, ele vai para o Ministério Público e o Ministério Público vai receber o inquérito. Havendo os elementos da ação, a causa de pedir, os interesses da ação, ele vai denunciar ou não. Entendi, muito bem. Doutor Cristian, inclusive, é membro, um talentoso membro, da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pernambuco e membro também atuante, muito talentoso, idem, da Comissão de Direito Militar, também da nossa egrégia Augusta OAB Pernambuco. Bom, doutor Cristian, a penúltima pergunta e a última do direito militar. Aí eu lhe pergunto, quais as principais diferenças entre o sistema processual inquisitorial, que o amigo falou agora, e o acusatório, a diferença em si dos dois, sim, só para decifrar por fim. Pronto. E a diferença destes no âmbito do direito militar. Isso. Pronto, basicamente como eu já havia falado, veja, o que é até o nome às vezes acusatório, ele até nos causa, acusatório, ele acusou, apontou. Aí a pessoa fica até um pouco assim, constrangida, chocada, assustada. Mas não, olha, o acusatório é que você, mesmo recebendo uma acusação, sendo imputado um fato, tu vai ter o direito de se defender. Tu vai ter uma defesa. Sim. No inquisitório, não. No inquisitório, vão te acusar e você não vai ter direito de se defender. Basicamente, de uma forma simples, isso. E aí eu dei um exemplo vigente hoje do inquérito policial militar, que ele ocorre dessa forma. Ele é inquisitório. E não ter o direito de se defender, eu entendo que juridicamente não é algo saudável, não é um bom remédio para o cliente. Porque todos precisam e têm o direito, perante o direito de defesa, correto? Pois é, e agora veja que coisa, como a gente está no foco militar, o que acontece? A questão do direito militar, que é um direito apartado, diferenciado, sim, realmente essas questões militares, há coisas que o direito militar ele pune tão severamente e ele é tão repugnante que não seria um direito comum. Entendi, perfeitamente. Então, por isso que vai nessa situação de ser inquisitório. Doutor Cristian, para a gente fechar com chave de ouro, eu lhe pergunto, por fim, uma pergunta geral. Como as diferentes áreas do direito em que sua pessoa atua podem se interligar em casos concretos, como um inventário que envolve imóveis irregulares ou um militar em processo de divórcio? Qual seria a diferença, a distinção? Doutor Alexandre, veja, essas áreas do direito, o direito sucessório, o direito de família, o direito do imóvel e a pessoa em si, elas são interligadas. Veja que todas as pessoas, elas têm um problema para ser resolvido. Você falou direito só para eu ter uma dúvida para tirar. Então, de repente, o militar, que é uma pessoa como eu, como o senhor, que tem esposa, que tem mãe, que tem filho, é um cidadão também, ele se depara com a situação do divórcio. E aí a gente sabe,
o senhor como psicanalista sabe muito bem melhor do que eu, que a atividade policial militar é uma atividade muito rígida, que muito exige dos militares, tá certo? Que muito cobra, e esses militares às vezes não têm o amparo que ele deveria ter. E aí o senhor, como trabalha com isso, pode até explicar melhor do que eu. E aí o que acontece? Esse militar, ele está passando por um problema de trabalho, de repente ele se depara com um divórcio e de repente alguém da família dele morre. Então, assim, ter o conhecimento de alguém que nessa hora possa dar uma boa assessoria de como conduzir as coisas é algo espetacular. Entendeu? É como se a pessoa tivesse, doutor Alexandre, no escuro, perdido, e você pegasse na mão dele, vem comigo que eu vou te levar para a luz. Muito bem. E os militares trabalham sob pressão. Exato. Principalmente polícia militar, bombeiro militar, em particular. Mas todos eles em si trabalham sob pressão. Ou seja, Exato. uma pressão emocional terrível. Terrível. Igualmente ao doutor Christian acabou de falar, é importante essa assessoria, esse apoio, essa assistência, esse aval pegar na mão do militar. Por isso, como psicanalista, eu recomendo, e agora as empresas têm que cumprir, é lei, não é? O apoio assistencial emocional tem que estar presente nas empresas, é lei e já está para vigorando, melhor dizer. As empresas têm que ter assistência emocional para seus funcionários. Militares também, por que não, em particular, mais ainda. Então, nós, psicanalistas, eu estou à disposição, nos convoquem, nos convidem. No final vai ter lá o nosso card, enquanto psicanalista, e o que nós discutimos e tratamos em consultório, o que nós chamamos de set analítico. Doutor Christian, para findar agora, me fale um pouco, porque além de advogado, além de professor de direito, ele também é escritor e vai lançar um livro em breve. E aí nos conte um pouco sobre o lançamento do seu livro. Doutor Alexandre, esse livro é um livro que é sobre a greve da Polícia Militar, que ocorreu no ano de 2000. Então, eu já fiz o registro desse livro na Biblioteca Nacional, desse trabalho, questão do direito autoral. E é um livro que nós fazemos uma abordagem. Ele vai na área, por incrível que pareça, né? Não do direito, ele vai na área da história, aliás, da política e da filosofia. Porque o doutor Christian também é historiador. Exato. Então vai nesta área. Então nós vamos abordar ali, principalmente um fato que, antes de começar aqui o debate, eu falava que eu sou apaixonado por astronomia, eu falei, e tem um outro fato que eu gosto muito, é a questão do jornalismo. E eu sempre sou um crítico. Enquanto jornalista, eu lhe ouço com atenção. Pronto. Eu sempre sou um crítico da forma como, às vezes, as informações são conduzidas, porque essas informações, elas podem tanto elevar como derrubar, e a forma como elas são veiculadas são propositais. E muitas vezes, o jornalista, ele fica dependendo do editorial, do editor. Ele não tem a liberdade. E aí é incrível que quando nessa obra que eu estava fazendo, eu li diversos personagens, né? E um dos personagens, a gente tem que ter uma visão geral de tudo, né? Eu só não vou falar, não vou dar o meu spoiler agora, mas vou falar de uma pessoa assim que foi o Abraham Lincoln, né? A questão da liberdade de imprensa. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, na questão da guerra de secessão americana, a guerra que tentou separar os Estados Unidos, né? E ali o mote da guerra foi a questão da escravidão. Mas todos nós que analisamos sabemos que a guerra não foi por causa do escravo em si. A guerra foi a briga de dois regimes, dois modos de produção, o capitalismo e o escravismo. Então, é importante a gente analisar aquela guerra desse sentido. Mas aí eu falei disso porque para tratar do meu livro, do que eu vou lançar, eu li diversas pessoas. E Abraham Lincoln, ele era o defensor da imprensa. Então, eu prefiro que a imprensa seja livre. Então, assim, nesse trabalho, eu abordo um pouco como a imprensa abordou e como a opinião pública ela foi formada. E aí eu acredito que houve prejuízo tanto para os atores como para a população. Enquanto jornalista, eu defendo liberdade de imprensa
e regime democrático que vivemos. Meus colegas jornalistas não deveriam, muitos deles, não todos, claro, nós juramos pelo nosso código de ética e em formatura que seremos sempre imparciais. Não devemos ser parciais jamais. Nem defendendo bandeira A, B, nem C, nem direita, nem esquerda, nem centro, nada. Devemos e temos obrigação de sermos sempre imparciais. Este é o verdadeiro comportamento e a verdadeira postura que você, jornalista, que nós jornalistas, que também sou, devemos ter. E, infelizmente, nem sempre nós observamos isso. Que pena. Doutor Christian, uma entrevista maravilhosa. Ficamos felizes, nosso canal Voxcast, em recebê-lo. Particularmente, o nosso podcast X do Assunto, em discutir um tema tão importante. O amigo, enquanto especialista em perito criminal, questão de regularização de imóveis, discutir um tema tão importante como o de hoje. Um tema pertinente que eu repito aqui. Direito sucessório e regularização de imóveis, com o talentoso advogado Dr. Christian Veloso. A gente agradece muito sua presença. Gostaríamos que, para finalizar a sua participação, suas palavras, o amigo deixasse suas redes sociais, o seu Instagram, como queira, e o seu zap comercial, para que as pessoas possam ligar, possam nem tanto ligar, mas mandar mensagem, esclarecer uma dúvida, perguntar, contratá-lo. Nós recomendamos, repito, nosso canal recomenda, nosso programa podcast, particularmente X do Assunto, recomenda, é um dos advogados mais talentosos de Pernambuco. Então você que tem dúvidas, precisa de discutir e de amparo do direito militar, tá aí doutor Christian à disposição. Questão dos seus imóveis, direito imobiliário, tá aí doutor Christian à disposição. Ele vai deixar o Instagram, suponho eu, e vai deixar aí o zap comercial dele, para que vocês possam matar dúvidas e, lógico, contratá-lo e ter a boa assessoria dele, a boa assistência deste grande mestre do direito, escritor, professor de direito e que com certeza tem muito para lhe fornecer, muito para lhe ajudar enquanto profissional da área. Doutor Christian. Doutor Alexandre, pela uma questão do próprio nosso próprio estatuto, eu não vou deixar nenhum contato meu, não vou deixar nada, tá certo? Nesse sentido. Pois não. Mas as pessoas que estiverem ouvindo, que nos ouvirem e querendo, pode fazer perguntas lá e qualquer coisa, se for o caso, a gente pode contactar. Tá bom? Doutor Christian não pode responder diretamente. Observem que ele é ético e ele observa, respeita o código de ética da OAB, até como advogado. Mas eu posso dizer, eu posso propagar, que não sou, comecei direito e parei, que vocês podem procurar no Instagram, Christian Veloso, doutor Christian Veloso, ele tem lá o perfil, lá vocês podem perguntar, lá vocês vão ver o zap comercial dele, ou ele poderá passar, conforme consultado for. Ele não se divulgou, mas eu posso divulgar. Então procure no Instagram, Christian Veloso, e vão ver lá o advogado que vai auxiliá-los, orientá-los e abraçar sua causa, seu problema. Popularmente falando, seu problema não ficará sem solução, meu filho. Seu problema não terá falta de solução. E você que está sem dormir direito, preocupado com algo, o bolso arde, dói, queima, vai ter um advogado para orientar e para abraçar sua causa. Nós agradecemos mais uma vez, doutor Christian Veloso. Nosso canal Voxcast fica feliz em receber entrevistados do naipe, do nível, da verve, da experiência do Dr. Christian Veloso, particularmente nosso podcast X do Assunto, que vai direto no X da questão. Não esqueçam, curtam, compartilhem, deem like, se inscrevam no nosso canal e, se desejarem, o Pix, aqui o QR Code, à nossa esquerda, também no rodapé da tela. Vocês podem abraçar, apoiar, incentivar, ser parceiro, nos ajudar, indicar com perguntas, com comentários, indicar entrevistados, se não pessoa física, jurídica, mas a especialidade do tema que vocês querem saber, né? Participar conosco aqui da tela, do estúdio aqui da entrevista, botar os produtos na mesa, você empresário, pequena, média empresa, participem conosco, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. O nosso abraço e até o próximo encontro aqui no nosso canal.